Muito bom dia, estudantes, professores. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História, e nós estamos ao vivo aqui do Centro de Mídias de São Paulo para transmitir mais uma aula de História para os sextos anos. O tema dessa aula será os povos indígenas brasileiros e quem conduzirá a aula será a professora Janaína Jardim. Muito bom dia, professora Janaína Jardim. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor Carlos. Bom dia. É um imenso prazer estar aqui em mais essa aula com vocês, estudantes do sexto ano. Lembrando que nós, professores aqui do Centro de Mídias, estamos fazendo uma singela homenagem aí às festividades juninas. Nós sabemos que nem todas as famílias comemoram e nós respeitamos isso, como respeitamos todas as culturas, mas é importante lembrar também que esses festejos juninos, eles geram emprego, geram rendas para muitas famílias nordestinas e que nesse momento estão sem aí essa renda, essa fonte de ganho para sustento das suas famílias. Então é uma singela homenagem que nós aqui prestamos. E lembrando também que as festas juninas fazem parte da nossa cultura imaterial. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores? As danças, a música, a cultura, faz parte de uma fonte histórica imaterial. Nós falamos bastante sobre isso. Hoje, a nossa aula é sobre os povos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada de Cabral. Habilidade, vou passar para vocês. Identificar, a partir de documentos visuais e escritos, as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. É importante lembrar que antes da chegada de Pedro Álvares Cabral na América, existia uma população aqui. E existia também uma história, né? A história ela não começa a partir da chegada dos europeus. Nós vamos começar esse ano, aqui no sexto ano, a estudar a história antiga de todos os povos da América e povos da Europa também. Mas, aqui no Brasil, para falar sobre os indígenas brasileiros, nós vamos começar antes da chegada de Cabral. Até porque, antes dos europeus chegarem aqui na América, nós tínhamos aí cerca de só na costa brasileira, cerca de 1 milhão de povos indígenas. Aqui no Brasil, nós tínhamos cerca de 5 milhões de habitantes indígenas antes de chegar Cabral. E antes de chegar Colombo, a América todinha era povoada por cerca de 100 milhões de povos indígenas, cada um com a sua cultura, com a sua língua, com a sua identidade. E até a fala, nós vamos ver isso hoje, a forma como eles se comunicavam, muitas vezes entre um povo e outro, era muito difícil de entender a linguagem. É como se, por exemplo, hoje, nós aqui no Brasil, nós não conseguimos entender um japonês falando, nós não conseguimos, porque a linguagem é muito diferente. E lá na história antiga, aqui do Brasil, esses índios, eles também tinham línguas extremamente diferentes, que não tinha como eles se comunicarem. Então, nós temos aí no passado do Brasil, dos povos indígenas, uma infinidade de grupos linguísticos, uma infinidade de grupos culturais e até mesmo como nós falamos assim, o índio. O índio parece um único ser, né? Uma única personagem, mas não. Os indígenas, os povos indígenas, eles representam diversas línguas, uma infinidade cultural e de identidades que nós aprendemos a partir do olhar do europeu, mas hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos começar a estudar os povos antigos, hoje principalmente os indígenas brasileiros, mas sob o ponto de vista aí dos filósofos e dos pensadores indígenas. Vou passar a próxima tela para vocês. Pronto, o objetivo da nossa aula. Pode ler para nós, professor Carlos? Vamos ler. Leiam todos. Identificar, a partir de documentos visuais e escritos, as principais características das sociedades indígenas do Brasil, em especial, seus aportes tecnológicos, culturais e sociais em período anterior à chegada dos portugueses em 1500, protagonizada por Pedro Álvares Cabral, conhecido como pré-cabralina do Brasil. Lembramos também que esse termo, período pré-cabralino,
é uma forma de tratar todas essas nações indígenas do Brasil sob um ponto de vista do europeu. Lembra que nós falamos aí nas aulas anteriores desse olhar eurocêntrico? É como se toda a história do mundo ele tivesse um único protagonista, que são as populações europeias, quando na verdade a história ela é simultânea. Lembra que nós falamos sobre simultaneidade? A história ela foi acontecendo em vários lugares do mundo e de formas muito diferentes, está bem? Então, para falar de populações indígenas, de povos indígenas, nós vamos usar a nossa atitude historiadora. O que é isso? Quando nós analisamos uma civilização antiga, um povo antigo que é muito diferente, os seus costumes, a sua política, a sua linguagem é muito diferente da nossa, nós usamos a nossa atitude historiadora. Nós não vamos olhar para esses povos aí lá de cerca de 15 mil anos atrás e pensar que eles... e olhar sob o nosso ponto de vista de pessoas que pertencem ao século XXI, que têm tecnologia na informática. Hoje tudo, né, nossos celulares são muito equipados, nós temos câmera fotográfica, nós temos tudo em nossos aparelhos celulares. Então, a nossa noção de tecnologia do século XXI, ela serve para a nossa época, mas a noção de tecnologia e de inovação para esses povos que habitavam aí o Brasil, por volta aí, vamos falar do século XV, né, antes da chegada dos europeus, esses povos tinham outras ideias acerca de tecnologia, eles tinham outras necessidades, eram outros povos. Então, nós nunca estudamos um povo antigo com a nossa perspectiva. Nós sempre nos afastamos, né? A gente faz um olhar afastado e não julgamos. Nós apenas aprendemos. Eles não são melhores nem piores, são apenas civilizações diferentes das nossas. E falando dos indígenas brasileiros, é importante lembrar que todos nós temos aí na nossa linhagem ancestral um indígena, ou um europeu, ou um africano, está bem? Hoje eu vou passar para vocês a questão sobre esses aportes tecnológicos. Vou deixar para vocês uma pergunta, que é a nossa questão disparadora. Vou deixar 2 minutos para vocês responderem. Os povos indígenas possuíam tecnologias antes da chegada de Pedro Álvares Cabral? Justifique sua resposta. Vamos deixar 2 minutos e eu aguardo vocês. Voltamos para realizar nossas interações com os estudantes que estão participando e compartilhando suas respostas conosco.
Professora Janaína, os nossos estudantes, muitos estão divididos com as respostas. Uma boa parte afirma que os indígenas não possuíam tecnologias antes da chegada dos europeus, mas a nossa estudante Manuela diz que sim, os indígenas possuíam tecnologias, mas eram tecnologias menos avançadas do que os europeus possuíam. É isso mesmo? Muito bem, Manuela que respondeu. Isso. Ótima resposta, Manuela. Muito obrigada a todos os estudantes que estão respondendo, lembrando de não colocar informações pessoais no chat para a segurança de vocês. Então, eu vou voltar um pouquinho a pergunta na tela, está bem? Vou colocar na tela, vamos lá. Os povos indígenas possuíam tecnologias antes da chegada de Pedro Álvares Cabral? E pedimos aí para vocês justificarem a sua resposta. No início da aula, antes de começar com essa questão disparadora, o que nós falamos? Qual foi o nosso combinado? Vamos usar a nossa atitude historiadora para estudar os povos indígenas antes da chegada de Cabral. E a nossa atitude historiadora, ela é assim, ó, nós não comparamos as sociedades e nem colocamos elas em status de melhor ou pior, mais evoluído, menos evoluído. Não fazemos dessa forma, nós apenas estudamos e aprendemos. Não temos sobre essas civilizações nenhum crivo de moral, nenhum julgamento, nenhum preconceito. Nós apenas estudamos e tentamos entendê-los, está bem? Então, hoje, para nós, pessoas do século XXI, inclusive nesse momento histórico que estamos vivendo, a questão de tecnologia, ela é muito diferente. Se você pensar a tecnologia hoje, ela está presente até nos nossos estudos. Por exemplo, nesse momento, estamos fazendo uma aula mediada por interação tecnológica, uma aula ao vivo. Mas, alguns meses atrás, nós estávamos todos na sala de aula, ali presencialmente. Nem podia usar celular na sala, né, professor Carlos? Verdade, os professores não permitem. Não permitiam utilizar celular na sala. E agora o seu celular, ele virou a sala de aula. E o estúdio é uma sala de aula. Estamos aqui, nesse momento, em uma sala de aula. Olha como a tecnologia mudou, né? Em tão pouco tempo, a importância da tecnologia para nós, ela tem agora outro significado. Até porque a gente não consegue mais ir na casa do colega, a gente não consegue mais sair, não pode, estamos em isolamento social. Então, a tecnologia tem um significado muito maior, muito diferente do que tinha há alguns meses atrás. Então, eu não posso pensar a tecnologia, comparar a nossa sensação, a nossa dependência tecnológica hoje, com a tecnologia e o que eles precisavam lá no século XV. Os indígenas brasileiros, o que eles precisavam? O que era tecnológico para eles? Então, vamos refletir sobre isso. Para os indígenas brasileiros, a tecnologia era aquilo que ajudava eles a resolver seus problemas no dia a dia. Tudo que facilitasse o seu dia a dia era um aparato tecnológico. Vou colocar aqui para vocês uma resposta acerca dessa interação que nós tivemos. Bom, a resposta é sim, eles tinham tecnologia. Então, a justificativa que nós esperamos é essa. Chamamos de tecnologia o estudo de todos os objetos criados pelos grupos humanos, visando a sua melhor adaptação no tempo e no espaço em que vivem. É por meio da fabricação dos objetos que os grupos humanos interagem com o seu meio ambiente, utilizando-se deles e imprimindo-lhes a sua marca. Então, a resposta correta é sim. Os povos indígenas brasileiros possuíam uma tecnologia. Essa tecnologia facilitava o seu dia a dia. É diferente da nossa, ela não é melhor, não é pior, não, ela é diferente da nossa tecnologia. Eles tinham outras necessidades. Vou passar mais uma tela aqui para vocês e vou mostrar um exemplo, está bem? De uma tecnologia que é utilizada pelos indígenas, que utilizando, por exemplo, aqui, ó, uma mulher ticuna, ela processa alimentos dentro de um vaso de cerâmica, aldeia de Belém dos Solimões. Então, vocês estão percebendo que essa mulher, ela está utilizando um vaso de cerâmica, que foi feito ali pelos povos, pelos artesãos daquela tribo. Nesse momento, ela precisa muito desse pote, desse vaso de cerâmica para processar os alimentos, para misturar ali os alimentos.
Isso para ela é uma tecnologia. Nesse momento, para ela, é muito útil esse vaso de cerâmica. Então, ele é uma tecnologia. Ele possibilita que aquela mulher, ela tenha onde carregar o seu alimento, onde processar o seu alimento. Isso é uma forma de tecnologia. É rudimentar? É, mas é tecnologia também. Vou passar mais um exemplo para vocês de tecnologia indígena. Vamos lá. Esse é um detalhe de trançado monocromo de talas do pecíolo da folha nova do buriti. É um cesto cargueiro dos índios Huialapit, desculpem a pronúncia. Então, vocês estão vendo esse trançado, essa forma de trançar essas talas da folha do buriti, elas possibilitam que esse cesto ele tenha uma força suficiente para carregar alguns alimentos, algumas pescas, algo mais pesado. É uma forma tecnológica também, porque eles tiveram que desenvolver o trançado, eles tiveram que identificar qual talo, de qual folha, de qual planta seria resistente o suficiente para fazer aquele cesto e como trançar de forma que o cesto ficasse forte para carregar os peixes ou até uma pesca ou um alimento. Então, assim, para chegar nesse cesto e nesse trançado, eles tiveram que ter estudos, experimentações. Então, isso também é tecnológico. Ah, professora, mas não é a nossa tecnologia, o celular é mais tecnológico. Mas naquele momento, no meio ambiente onde eles viviam, nós estamos falando aí das florestas tropicais, né, brasileiras, esse cesto e aquele vaso é muito mais importante para ele, é muito mais valioso, vai auxiliá-lo no seu dia a dia. Hoje, para nós, o celular é importante, né? Hoje, para nós, o celular é extremamente importante. Nós precisamos dele até para nos relacionarmos. Mas, naquele momento, onde eles viviam, no meio que eles viviam, o cesto era extremamente tecnológico. Ele precisou ser elaborado a partir de experimentações e muita tecnologia para aquela época. Então, nós temos que considerar também que esse cesto, vou colocar novamente na tela, que esse cesto cargueiro dos índios também é uma forma de tecnologia e bastante avançada para o período. Vou colocar mais uma tela aqui. Mulheres Araueté tecem uma rede de algodão em tear com um ordume na horizontal. Vocês estão percebendo que é um tear, né? Tem duas... Ali você vai encontrar duas madeiras que elas estão no chão e essas mulheres colocam esse fio de algodão nessa rede e vão tecendo na horizontal. Vocês sabem que cada grupo indígena, ele tem o seu próprio tear, o seu próprio jeito de tecer, a sua própria forma de pintar, de desenhar, de trançar. Isso tudo ele vai demonstrar a identidade daquele povo, né? Como que esses povos eles são identificados? A partir daquilo que eles produziram, que é a cultura material que esses povos deixaram aí para a história. Então, nós temos o tear, temos vasos, e a forma como cada grupo fazia era diferente. Eles se identificavam pelas cores, pelo tipo de trançado, e isso ia identificando cada nação indígena. Então, nós não podemos chamar de índio, porque índio é uma figura que é um estereótipo, né? Às vezes, nas escolas, nós comemoramos lá o Dia do Índio. Aí os alunos se pintam, né? Coloca aqui dois tracinhos, uma pena e uma roupinha de índio, e esse é o índio. Mas, na realidade, o índio ele não é um ser do passado, não é uma figura do passado que não existe mais. O índio, o indígena brasileiro, ele é uma figura do presente. A sua cultura ela está se modernizando junto com a nossa, nós estamos interagindo. Então, o índio ele não é só aquela figura do passado que foi apenas escravizada, não. Essa é uma visão estereotipada, até carregada de preconceito. O índio ele está presente e ele também é um cidadão brasileiro. Vou passar mais uma tela para vocês. Armas, ornamentos e utensílios dos puris botocudos, machacales e dos índios do litoral. Até peço desculpa pela minha pronúncia, algumas palavras nós às vezes não estamos habituados no dia a dia, mas eu acredito que seja machacales mesmo. Então aqui, mais alguns utensílios que demonstram também
uma tecnologia, um aparato tecnológico para que eles tivessem uma vida melhor, que facilitasse na pesca. Aí nós temos a rede, temos alguns instrumentos de caça com pesca, alguns ornamentos e utensílios. Esses ornamentos, eles identificam, né, sobre qual civilização nós estamos falando. Como eu estou falando aí desde o começo da aula, o índio, ele não é um índio, né, uma figura. Os povos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada de Cabral eram diversos povos, as línguas eram muito diferentes, muitas vezes uma civilização indígena não entendia a linguagem do outro, de tão diferente que eram essas línguas. Povos com culturas bastante diferentes, mas eles habitavam aqui a América antes da chegada de Cabral. Vou passar mais uma tela. Vamos lá. Os povos indígenas que já habitavam o território brasileiro antes da chegada dos europeus e africanos valeram-se da pintura rupestre, da produção de esculturas e da manutenção da tradição oral. Vou passar para vocês aqui um exemplo de pintura rupestre. Falamos muito sobre pintura rupestres. Eu sei que vocês, estudantes do 6º ano, já conhecem esse tipo de fonte histórica, sabem que foram realizados em cavernas, foram feitos em cavernas. Aqui no Brasil, quando nós encontramos registros de pinturas rupestres, elas foram feitas pelos Homo sapiens que chegaram até o Brasil. Como que eles chegaram? Existem várias teorias, está bem? Então, vocês já devem ter aprendido com os professores de vocês sobre a teoria do Estreito de Bering. Até peço que depois vocês conversem com os professores acerca dessa teoria. Então, assim, o Estreito de Bering foi um canal onde os povos eles saíam da Ásia e atravessavam para a América, lá na América do Norte. Então, assim, entre a Ásia e a América do Norte. Eu vou pedir que vocês conversem mais sobre o Estreito de Bering com os professores de vocês, que aí seria um tema mais abrangente, né? Hoje nós estamos focando nos indígenas brasileiros antes da chegada de Cabral. Então, conversem sobre o Estreito de Bering com os seus professores. Mas é isso. Então, imaginem lá na América do Norte, nós temos uma passagem entre a América do Norte e a Ásia que chega a ter mais ou menos 85 quilômetros e é possível, uma das teorias, é possível que os Homo sapiens tenham atravessado esse estreito e chegado aqui na América, povoado a América. Mas existem outras teorias também. Existe a teoria que povos que vieram duas correntes de povoamento, né? Então, nós teríamos aí povos africanos e povos asiáticos atravessando com pequenas embarcações, mas não direto, mas parando em ilhas até chegar aqui na América. E temos diversas teorias. Aí, assim, a ciência, ela vai sempre buscando novos resquícios desses povos antigos. Então, a ciência ela precisa de estudo, de comprovação científica para realmente abraçar uma teoria. Então, nós temos essas duas teorias que elas são aceitas hoje no meio científico, e aí eu peço que vocês entrem em contato com os professores e estudem mais sobre essas teorias. Então, provavelmente foi assim. Os povos indígenas, eles têm foi feito um estudo genético e os povos indígenas do Brasil, eles têm traços de DNA de povos asiáticos, lá da Ásia. Então, sim, essa teoria de que o homem veio da Ásia e chegou aqui na América, ela é possível também, mas como, quando e as formas como isso aconteceram, somente aí a ciência vai responder. Então, eu peço que vocês também se aprofundem nesse assunto, está bem? Então, os homens, eles chegam aqui, o Homo sapiens, ele chega nas Américas e começa a povoar. Nós somos Homo sapiens sapiens. Eles eram Homo sapiens. Está bem? Então, vou seguir mais uma imagem para vocês. Olha aqui, mais um exemplo de cultura material. Pode ler para nós, professor Carlos? Vamos lá. Você sabia? Cultura material é o nome dado aos elementos materiais produzidos pelos seres humanos ao longo do tempo, sendo, portanto, composta pelos elementos concretos, como é o caso de obras de arte, ferramentas, objetos, adornos e construções.
Patrimônio material brasileiro, um exemplo, a boneca Hitchocó, boneca de cerâmica no dialeto feminino Ini, simboliza a identidade do povo indígena Carajá. Ótimo, muito obrigada. Na aula anterior, eu havia comentado sobre as bonecas Hitchocó, né? Fiz um breve apanhado sobre a escrita e falamos também que não apenas a escrita começa a história, não apenas com a escrita, mas também alguns povos deixaram aí cultura material, fontes materiais. A boneca Hitchocó, ela é da cultura Carajás. Então eu vou contar rapidamente assim, do que se trata. Ela foi considerada patrimônio histórico brasileiro. Ser considerado patrimônio histórico brasileiro quer dizer que ela precisa ser protegida. O seu significado e a identidade do povo Carajá, em cima dessa tradição, dessa boneca Hitchocó, ela precisa ser protegida. Hoje, essa boneca ela é vendida, muitos povos aí, muitos povos Carajás, eles vendem essa boneca até para poder manter as suas aldeias. Lembrando que os índios, eles não recebem dinheiro do Estado, do governo, eles não são privilegiados, né? Eles, na verdade, são povos que tiveram algumas conquistas sociais, né, dentro desse período histórico brasileiro, mas eles não são privilegiados, eles não ganham nada, né? Eles são originários da terra. Então, eles precisam trabalhar para manter ali as suas aldeias. Uma forma é vender artesanatos. Essa boneca é assim, a menina, quando ela vai crescendo, geralmente as meninas que recebiam. Aí, com o tempo, os meninos começaram a receber também. A boneca, ela simboliza uma família. Então, a menina, ela recebe o pai, a mãe, os filhinhos, a avó e o avô. E essas bonecas, elas vão contando como que é o comportamento social, como que as famílias se relacionam. Essas bonecas, elas explicam, tem um efeito pedagógico para as meninas, né? Elas explicam, assim, o papel de cada um dentro daquela sociedade indígena. Ela explica também algumas lendas, né, que traz aí animais. Essas lendas, elas são contadas também através dessas bonecas. Então, quando nós nos deparamos com essa fonte material, que é a boneca Hitchocó, nós precisamos lembrar que ali não é apenas uma boneca de cerâmica que nós estamos comprando e adornando nossos lares. Ali tem toda uma tradição milenar que remonta aí a muitos anos, são tradições seculares e esses povos, eles contam toda a sua história através dessas bonecas. Então, é uma fonte material, é patrimônio histórico e ela precisa ser resguardada, protegida, porque essa história ela não pode morrer, né? Essa forma de contar a história não pode morrer. Essas bonecas, elas foram construídas no começo de uma forma mais simples, elas nem tinham bracinho. Mas aí, com o tempo, lembrando que a cultura indígena, como também a ocidental, ela vai mudando, ela vai se transformando. Então, o indígena também se transforma, ele também é um ser que a sua cultura vai evoluindo, vai para outros caminhos, de acordo com que as gerações vão aumentando, está bem? Vão crescendo. Se tiver alguma dúvida, falem no chat, conversem, que nós podemos retomar aí qualquer assunto. Vou colocar mais uma tela para vocês. Pode ler esse texto, professor? Vamos ler. Nem sempre os códigos de linguagens possuíam símbolos definidos. E para manter a memória e a tradição, as famílias utilizavam a contação de histórias, a fim de relembrar e relatar os fatos marcantes da vida em comunidade. Bom, na aula anterior falamos muito a respeito da oralidade. Nós falamos que a história ela começa com a escrita, né, isso na visão europeia, mas que a história também ela começa quando o ser humano já está aqui na Terra e vai produzindo cultura, vai deixando seus legados aí, né, ao longo do passar do tempo. A linguagem oral, a forma de conversarmos, a forma de trazermos uma história de geração em geração, também é uma fonte histórica, a fonte histórica oral, que nós já falamos bastante, né? Esses povos indígenas, então, eles tinham essa tradição de contar as lendas e passar de geração em geração. Ainda não existia aqui na América, antes da chegada de Cabral, na América do Sul, no Brasil,
não existia códigos de linguagem. Como nós vimos lá na aula anterior, que os povos sumérios, lá da Mesopotâmia, eles tinham códigos de linguagem. Lembram que eram formas de escrita, que eram símbolos que demonstravam alguma escrita? Então, eles não tinham isso aqui na América do Sul, eles não possuíam um código de linguagens escrito, mas a oralidade era muito importante. As histórias, as lendas, elas iam sendo uma fonte rica, onde as gerações iam transmitindo a cultura, a identidade de cada povo indígena. Vou colocar mais uma tela para vocês. Vamos lá. Vou deixar 1 minuto de interação e quero ver se vocês estão prestando atenção na aula, porque essa pergunta aqui, ela é referente a tudo que nós estamos falando até agora. Então, vou deixar na tela quais fontes históricas as sociedades indígenas produziram antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Se lembrem, fontes históricas, nós podemos falar das orais e das materiais, mas eu quero exemplo. Quais fontes eles deixaram? Mostrei várias aqui na aula. Vou deixar 1 minuto e voltamos com a resposta de vocês. Vamos lá, vamos ler aqui as respostas dos estudantes e vamos estar compartilhando, dialogando e realizando a interação. Professora Janaína, a Yara, ela nos afirma que aqui existia a tradição oral entre os povos, né? A contação de histórias. A Carolina, Caroline, ela está citando as fontes rupestres, como as pinturas. Nossos estudantes estão corretos? Muito bem, parabéns para todos que participaram aí do chat. Realmente, essas características que vocês deixaram aqui no chat estão todas corretas. Eu falei dos vasos, falamos da pintura rupestre, da oralidade. Perfeito, está ok. Vamos então para um próximo assunto. Organização social dos povos indígenas. Como que eles se organizavam? Vamos lá. Uma leitura compartilhada. Eu leio aqui, vocês leem aí, hein? Existem inúmeras variações sociais entre os povos indígenas. Vamos tratar de pequenos pontos. Vamos lá. Os filhos pertencem à linhagem materna. Cada grupo está associado a um conjunto de propriedades e atributos, nomes, artefatos, cores, animais e etc. Não existe uma diferença social e nem divisão do trabalho. Não há propriedade privada na terra. Então, acerca desses pontos que eu coloquei para vocês, eu vou colocar na tela novamente e a gente vai agora tópico por tópico. Os filhos pertencem à linhagem materna. Isso é muito diferente, né, se a gente for pensar aí nas culturas europeias, que vocês vão ver agora nas próximas aulas, onde o patriarcado, o pai é a figura mais importante. Nos povos indígenas, a mãe, a linhagem materna, ela é mais importante. Então, assim, os filhos, eles pertencem mais à mãe, né? Próximo tópico foi: cada grupo está associado a um conjunto de propriedades e atributos, nomes, artefatos, cores e animais. Então, percebam que cada grupo, cada civilização indígena, cada povo indígena tem a sua identidade. E eles têm o seu jeito de pintar, os seus animais que os representam. É como nós não temos os nossos brasões das famílias, temos as nossas bandeiras e o que nos identifica enquanto uma sociedade, uma civilização. Os indígenas também possuíam esse tipo esse código, né, de nomes, animais,
pinturas que os identificavam, que os colocavam e os classificavam dentro de uma nação indígena. O próximo ponto: não existe uma diferença social e nem divisão do trabalho. Essa forma de divisão do trabalho que nós estamos nos referindo é esse modelo mais tradicional europeu, onde os homens saem para trabalhar, as mulheres elas ficavam mais em casa. Então, assim, não existia uma divisão social do trabalho. Nós tínhamos aí os indígenas trabalhando em várias funções, em vários cargos diferentes, dentro ali da sua estrutura social. Próximo ponto: não há propriedade privada da terra. Então, os indígenas não possuíam essa noção de propriedade privada. Não era assim, esse pedaço de terra é meu, essa ideia não existia. A terra era de todos, era compartilhada por todos. Vou passar mais uma informação importante. Vamos lá. A maioria dos povos indígenas pode ser considerada sociedades igualitárias. Então, sociedades igualitárias, sim, tinha lá o pajé, que é uma figura importante, mas não tinha uma classificação social entre mais pobres, mais ricos, isso não existia. Então, eram sociedades mais igualitárias. Alguns povos indígenas passam a liderança hereditariamente, mas não é uma regra. Então, alguns passam essa liderança para os filhos, mas não é uma regra. Lembram? Existiam 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas aqui na América do Norte, Central e do Sul, na América toda, antes da chegada de Cabral. Então, várias formas de organização sociais eram previstas aqui. Mas, normalmente, eles não passavam aí o comando para os filhos. Alguns sim, outros não. Mais um ponto, eu vou colocar na tela para vocês. Os chefes exercem autoridade moral. Então, existia essa questão da autoridade moral da chefia, né? Não era uma autoridade política, econômica, mas sim moral. Aqui eu vou deixar para vocês essas imagens de artefatos dos índios Bororó. Aqui, adornos plumários Bororó se caracterizam pelo uso de penas, caudais, de aves montadas sobre suportes rígidos. Estão vendo? Até as penas, essas plumárias, eles identificam a qual povo pertence aquele índio. Essa pergunta que eu vou deixar para vocês responderem, é uma atividade complementar para vocês responderem aí com seus professores nas escolas. É uma situação onde os professores vão escolher se eles querem usar essa atividade para nota ou não. Então, vou pedir a gentileza que vocês tirem um print da tela. Agora que você conhece a história dos povos indígenas antes da chegada de Cabral, responda: o Brasil foi descoberto? Aí é algo que vocês vão discutir com os seus professores, tá bem? Mais uma tela. Estima-se que havia cerca de 1 milhão de índios na costa brasileira em 1500, mas nós sabemos que no total da América existiam aí 100 milhões de índios, mas só na costa, aquela parte praiana, existiam 1 milhão. Aqui é a carta de Pero Vaz de Caminha, dando notícias ao rei Dom Manuel sobre a chegada aí dele nas Américas e a avaliação da aula. Pesquise e anote no seu caderno como vivem os povos indígenas, tá bem? Também é uma atividade para vocês fazerem aí junto com os seus professores. E agora eu vou deixar para vocês um vídeo e já me despeço. Terminando o vídeo, a gente já deixa aqui a nossa despedida, que é do aluno Rafael da Silva Pereira, da escola Shigetoshi, do distrito de Campinal, Presidente Epitácio. Então eu vou deixar o vídeo do nosso aluno Rafael e já me despeço aqui. O aluno Rafael ele é bastante protagonista, mandou esse vídeo onde ele fez aí um resumo de tudo que ele aprendeu conosco no Centro de Mídias. E muito obrigada pela participação de todos vocês. Deixo vocês com o vídeo. Tchau, tchau! Desenhos, carcaças, até restos mortais deles mesmos, né? Porque então tudo pode ser considerado uma fonte histórica. Então, indo mais para os dias atuais, como hoje foi uma aula de números romanos. Números romanos é uma numeração que eu gosto bastante pelo fato de não ser tão complicado, porque o sistema de numeração que a gente usa é bem mais fácil que os números romanos. Mas se fosse para escolher outra sem ser essa que a gente usa, provavelmente eu escolheria números romanos, porque não é tão difícil de aprender. E ele funciona da seguinte forma: cada número, ou quase, calma, vou explicar. Os números são representados por letras. O I é o 1, o V já é o 5, o X é o 10, o L é o 50,
O C é o 100, o D é o 500 e o M é o 1000.